Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Hoje é o nosso quarto episódio e hoje a gente vai continuar a nossa conversa do episódio anterior sobre receber as bênçãos que Deus tem para nós. Hoje a gente vai dar um passo além e a gente vai conversar sobre como fazer esse movimento de se abrir para receber tudo aquilo que Deus tem de bom para a nossa vida. Muitas vezes a gente vai precisar passar por pequenas batalhas, por provações, para receber essas bênçãos. Mas a forma como a gente escolhe se comportar diante desses desafios pode nos aproximar ou nos afastar daquilo que Deus tem para nós. Será que você está realmente preparada para receber essas bênçãos? Será que nós estamos agindo da forma certa para viver aquilo que a gente tanto sonhou, aquilo que a gente tanto pediu? Então, pega seu café, se acomoda e vem comigo para mais um episódio cheio de reflexões. A nossa primeira carta é a carta dos pássaros. E é uma carta que fala sobre planos difíceis de vencer pela fadiga, pelo tempo. Mas ela fala de planos em que o otimismo, a alegria, a persistência vencerão as dificuldades. Então a gente está lá, né, conversando sobre se abrir para receber as bênçãos. E muitas vezes a gente tem muita dificuldade de se abrir para receber aquilo que a gente tanto pede. E de onde isso vem? Isso vem daquilo que a gente guarda lá no nosso íntimo, no nosso coração, de traumas, de mágoas, de dores. Isso vem muito daquilo que a gente chama de ferida emocional. Então, cada um tem uma ferida em específico que fala muito forte em você, e isso determina a forma como você age, a forma como você reage, a forma como você se comporta na sua vida. E muitas vezes é por causa dessa ferida que você tanto rejeita aquilo que você tanto quer. E por causa dela que você tem dificuldade de viver e de se experienciar os seus maiores sonhos. A gente costuma achar que é fácil viver aquilo que Deus tem pra gente, aquilo que a gente sonha em receber. Mas muitas vezes isso requer da gente um para casa, como eu brinco, um caminho a ser trilhado para que a gente possa de fato abrir as mãos, abrir espaço, como a gente vem conversando, para que isso faça morada na nossa vida. E para fazer este caminho de abrir espaço, a gente vai ter que entrar em contato muitas vezes com memórias, pessoas, situações e sentimentos que são desafiadores para a gente. E aí, a nossa memória, o que que ela faz? O nosso cérebro, o que que ele faz? Muitas vezes, ele rejeita esse movimento de entrar em contato com aquilo ali. E aí ele vai criando mecanismos de defesa para que você não olhe para sua ferida, para o seu trauma, para a sua dor, porque isso vai fazer ele gastar uma energia muito grande, vai fazer você, de uma certa forma, reviver aquilo que foi tão doloroso para você. Vou dar um exemplo aqui, para vocês. Uma das feridas emocionais muito comum é a ferida da rejeição. Então, muitas pessoas ao longo da infância desenvolveram essa ferida da rejeição através de situações banais do cotidiano, outras um pouco mais sérias, e isso faz com que a pessoa ela rejeite aquilo que a fez se sentir rejeitada. Então, aconteceu algo na infância e que ela não soube lidar muito bem, e aquilo fez com que ela ficasse com essa memória, essa sensação de ter sido rejeitada na infância. Ela não soube elaborar aquilo ali, obviamente, era uma criança, não soube lidar muito bem com aquilo ali, e aquilo ficou guardado no inconsciente. E aí, todas as vezes na vida dela que ela for passar por uma situação parecida, o cérebro dela entra em alerta. A mente dela já fica logo de sobreaviso. E aí, o que que a mente faz? Ela faz com que você não entre nessa situação para que você não se sinta rejeitada de novo.
Só que muitas vezes, na maioria das vezes, essa situação que te fez se sentir rejeitada é uma das situações mais importantes da sua vida, é aquilo que você mais quer na sua vida. Então, por um lado, você fala que quer, por um outro, você pode até fingir para você mesma que você não quer tanto aquilo assim, e quando você se deparar com essa situação, você vai ter dificuldade de abrir espaço para ela e de recebê-la, porque o seu cérebro vai entender isso como um momento de risco, um risco de ser rejeitado novamente. Então, por isso que a gente precisa fazer o nosso trabalho de casa para abrir espaço para receber aquilo que a gente tanto quer. Eu tenho uma cliente que ela quer muito um tipo de relacionamento, só que ela nunca faz o movimento necessário para viver aquele tipo de relacionamento. Ela tem alguns caminhos para viver aquilo ali, mas ela nunca busca os caminhos que estão disponíveis para ela para alcançar aquilo. E aí ela vive uma vida reclamando, uma vida esperando que as coisas sejam diferentes, é, mas sem fazer de fato os movimentos que vão levá-la àquilo ali. Porque ela sabe que fazer este movimento vai ser doloroso para ela. Ela vai ter que entrar em contato com situações que ela vem negando há muito tempo. Ela vai ter que aprender a estabelecer limites. Mas o principal, ela vai ter que olhar para ela, né? Uma cliente que tem uma dificuldade de se priorizar, de fazer por ela aquilo que ela espera que os outros façam para ela mesma. Então é por isso que a gente tem dificuldade de receber as bênçãos que a gente tanto quer, que a gente tanto sonha, que a gente tanto fala que a gente quer receber. E aí essa carta, ela vem nos lembrar, ela vem nos dizer que para a gente passar, a gente vencer esses obstáculos, principalmente esses de abrir espaço para receber aquilo que Deus tanto quer nos dar, a gente não precisa fazer isso de uma forma pesada. A gente não precisa fazer isso de uma forma difícil. A gente não precisa fazer isso de uma forma cansativa. A gente não precisa ficar sentado esperando o tempo passar, porque o tempo vai dar um jeito nessa situação. Não, ele não vai. Mas a gente pode escolher passar por essas situações, por esse dever de casa, de uma forma mais alegre, de uma forma mais otimista e com uma postura de persistência, para poder vencer todas as dificuldades necessárias para a gente conquistar isso que a gente tanto deseja. E a persistência é uma palavra imperativa aqui, porque como o nosso cérebro resiste tanto, né, em abrir esse espaço, em enfrentar essa ferida, em deixar que essa ferida se cure, a gente vai precisar, algumas vezes, fazer isso aos poucos. Então, aos poucos, eu vou ter que me expor aquilo que me dói, para que eu vá lidando com aquilo ali, um passo de cada vez, para que aquilo vá deixando de ficar tão doloroso assim para mim. Então, é uma jornada de cura, é uma jornada de enfrentamento, mas é uma jornada que não precisa ser dolorosa. É uma jornada que não precisa ser pesada. E aí, esta carta vem nos dizer que essa é a melhor forma de enfrentar esses desafios, essas pessoas, esses sentimentos, as nossas feridas, né? É pelo otimismo, é pela alegria e pela persistência. Não adianta a gente fingir que não existe essa barreira, esse bloqueio, essa ferida. Não adianta a gente querer vencer isso na marra, porque não vai dar certo. Mas a gente pode, como eu disse, escolher passar por esse vale e vencer este processo de uma forma mais alegre, de uma forma otimista, né? E esse é um aprendizado que eu venho adquirindo ao longo da minha vida, né? Há alguns anos ele era mais evidente, digamos assim, eu colocava mais, eu gastava mais tempo, mais energia nele. Agora, graças a Deus, eu não preciso investir tanto nisso, que é aprender que a gente pode passar por esses desafios de uma forma mais leve, de uma forma mais alegre.
de uma forma mais otimista. Os desafios, eles existem para serem superados. As feridas emocionais, elas existem para serem curadas, mas é uma escolha. Eu posso permanecer uma vida inteira com essa minha ferida aberta, ou eu posso ir aos poucos, com otimismo, com perseverança, com ajuda e com leveza, e ir ali curando um pouquinho de cada vez, né? Quando a gente machuca o nosso corpo, não é do dia para a noite que aquilo sara. E não é do nada, né? Sem algumas feridas, elas precisam de um remédio específico, né? Se você não der para aquela ferida aquilo que vai ajudá-la a se curar, ela vai ficar ali aberta, ela vai ficar ali exposta. Então, alguns tipos de feridas, alguns tipos de machucados, eles requerem tempo para serem curados e eles requerem remédios específicos para que aquela ferida feche, para que aquela ferida se cure e para que aquela ferida ela não deixe mais marcas, cicatrizes na sua vida. E a segunda carta que a gente tem aqui hoje é uma carta do Oráculo dos Arcanjos e saiu a carta do Arcanjo Uriel. Gente, não sei se é esse o nome em português, fiquei em dúvida, porque esse oráculo ele é em inglês. Mas vamos para o significado da carta, que é o que é mais importante nesse momento. É uma carta que fala assim: você sabe aquilo que você precisa fazer. É uma carta que te convida a confiar na sua sabedoria interna, te convida a confiar na sua intuição, naquilo que você tem ali dentro, que você sabe que você precisa fazer, e ir em direção àquilo ali, sem se atrasar. Às vezes a gente está atrasada para os planos de Deus na nossa vida. Deus tem planos maravilhosos para gente. Mas a gente fica perdendo tempo com coisas que estão ali só para nos distrair, com coisas que vão fazer a gente chegar atrasado, com coisas que vão demorar a nossa viagem, a nossa jornada. E aí a gente precisa ser mais sábio, a gente precisa ser mais focada naquilo que a gente tem que fazer, que a gente sabe que a gente tem que fazer. Por exemplo, às vezes você tem uma questão dentro de você que você sabe que você precisa falar com alguém, que você sabe que você precisa colocar para fora e você tá aí protelando, você tá aí adiando. Às vezes tem situações que você sabe que tem que colocar um basta, que tem que colocar um ponto final, mas você tá aí enrolando, enrolando há anos na situação. Às vezes tem algo que você sabe que você nasceu para fazer, que tá ali no plano, no seu plano de alma para fazer, e você tá ali receosa, com medo, andando em círculos, tentando várias outras coisas, mas não tá seguindo naquilo que você tem que fazer. Então, o que eu sinto é que a gente está entrando num tempo do basta, num tempo do chega. E astrologicamente falando, me lembrei disso aqui agora, a gente está no ano do basta. 2025 é um ano do chega. A partir de 2026, as coisas vão melhorar muito, mas elas vão melhorar para quem encarou a jornada, para quem fez o dever de casa, tirou ali todo o lixo, toda a ferida, tudo aquilo que estava te atrapalhando a receber as bênçãos, tudo aquilo que estava te impedindo de criar o espaço para receber aquilo ali. No início do ano, eu recebi uma palavra, uma mensagem de que era o ano de criar um ambiente para receber as bênçãos. E olha só, me lembrei agora disso. E a gente vem falando, né, há 2 episódios do podcast sobre abrir espaço, sobre criar um ambiente. Então, encare o ano de 2025, se você ainda não começou a fazer isso, mas encare esse ano como um ano para, de fato, fazer a faxina, para se livrar do lixo interior, para se livrar de traumas, de medo, de dores, de receios, para dar um basta em situações, para se firmar ali no seu caminho, no seu propósito, em quem você é, para que você realmente consiga receber as bênçãos que estão aí batendo na sua porta. Então, o que que a sua intuição vem te dizendo há muito tempo? O
que que a sua sabedoria interna está ali te convidando a fazer, a refletir, a falar, a abrir mão, a mudar? Está na hora, já passou da hora, a gente está quase ali estourando o tempo para fazer isso que é necessário fazer. A gente precisa ter coragem, a gente precisa ter coragem na vida para ir dar os primeiros passos, os pequenos passos que vão nos levar a receber as bênçãos. Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. Ele tem inúmeras bênçãos para derramar sobre a sua vida em cada aspecto, em cada setor da sua vida. Mas Ele não pode fazer aquilo que só você precisa fazer. Eu vi no Instagram esses dias, né, que quando você pede a Deus para vencer uma maratona, Ele não te dá uma medalha, Ele te dá um par de tênis para correr. Então, por que que até agora você não calçou o seu par de tênis para correr a sua maratona, para receber a sua medalha, para ganhar essa maratona? Mais uma vez, você está atrasada. O tempo está passando e você precisa fazer aquilo que é necessário fazer para modificar a sua vida. E aí, como esse oráculo é um oráculo dos arcanjos, é também uma carta que te convida a acessar essa ajuda. De novo, né? No segundo episódio seguido, a gente vem falando de receber as bênçãos na nossa egrégora espiritual, da nossa equipe espiritual, do nosso anjo da guarda, dos arcanjos, da espiritualidade que está aqui para nos ajudar. Então, tá com dificuldade de acessar algum caminho? Tá com dificuldade de calçar o seu tênis para ir correr a maratona? Tá com dificuldade de passar um remédio na sua ferida? Está com dificuldade de abrir mão da sua ferida? Peça ajuda. Existem ajudas físicas, existem ajudas profissionais, como a que eu posso te oferecer, mas existe também uma ajuda espiritual. Por que que você não vem utilizando dessa ajuda? Por que que você não vem pedindo por essa ajuda? Por que que você não vem se abrindo para receber também essa ajuda? Às vezes a gente só pede, na hora que que a ajuda vem, a gente olha para o outro lado, a gente se esquece. Porque a gente precisa enfrentar, a gente precisa abrir a porta, né, para essa ajuda entrar. O mundo espiritual ele existe e ele está aqui para nos ajudar, mas ele só pode nos ajudar se a gente der permissão. Você já deu permissão de noite lá antes de dormir? Fecha os seus olhos, conversa com Deus, conversa com o seu anjo da guarda, conversa com a sua equipe e fala para eles: eu dou permissão para vocês atuarem na minha vida, para aquilo que há de bom, para aquilo que há de mais elevado, para aquilo que é de Deus para minha vida. E se tem algo aqui que está me impedindo de receber essa ajuda, por favor, tire isso de mim. Cure isso em mim. Me ajude a fazer esse trabalho de casa, de me abrir para receber as bênçãos que estão disponíveis para mim. E aí, quando a gente calça o nosso tênis para correr a nossa maratona, a gente tem que correr e a gente também tem que contar com essa ajuda divina. E à medida que a gente vai correndo, parece que o caminho vai ficando, às vezes, cada vez mais difícil, porque as coisas vão vindo à tona, né? Eu vou ter que entrar em contato com aquilo que me dói, eu vou ter que enfrentar, eu vou ter que me expor, eu vou ter que tomar decisões, eu vou ter que parar de ignorar, eu vou ter que parar de só reclamar, eu vou ter que agir. Mas isso faz parte do processo, isso faz parte do caminho. E mais uma vez, você pode, ao longo deste caminho, ir pedindo ajuda. Só que a gente também precisa entender que a ajuda, ela muitas vezes, ela não vai ser exatamente do jeito que você quer que ela seja. Porque muitas vezes a gente pede ajuda para que aquilo não exista mais, para que eu não sinta mais isso, para que isso não interfira mais na minha vida. Mas muitas vezes a ajuda vai vir em forma de coragem, em forma de força para que você atravesse aquilo ali, em forma de amparo para que você passe por aquilo que é preciso passar. Então chegou a hora de enfrentar, de correr a sua maratona, de fazer o seu dever de casa e perceber. Olha, eu sei que você sabe. As respostas elas estão aí, né? Essa carta fala muito disso, de entrar em contato com a sua intuição, de entrar em contato com a sua sabedoria. Então feche os seus olhos, faça um exame de consciência e perceba qual área da minha vida eu tenho resistido. Perceba naquilo que as pessoas vão falando para você. Outro dia eu recebi numa conversa
Na mesma conversa, a pessoa falou comigo uma frase 3 vezes. 3 vezes. Foi aí que eu parei e eu percebi, eu falei, nossa, é verdade. Até então, eu não tinha percebido que eu precisava lidar com aquilo ali, que era algo que eu, sem perceber, estava o quê? Rejeitando, eu estava bloqueando. E aí, depois me deu aquele clique e eu falei, é verdade, eu preciso olhar para isso. É algo que eu tô vendo que eu estou impedindo de que aconteça na minha vida. E aí eu fiz o meu dever de casa, né? Levei para minha sessão de terapia, fiz o que eu precisava fazer, venho lidando com isso. E sim, precisei ter coragem para aceitar que o recado me foi dado e eu não estava vendo. Eu precisei ter coragem para falar, ok, vou olhar para isso. Precisei ter coragem para ter a atitude de fato olhar para aquilo ali e lidar com essa situação. Então, perceba quais as mensagens, quais os recados que estão se repetindo na sua vida. É ali que você precisa atuar. É ali que você precisa é, enfrentar, né? E lembra, lá no início, a gente falou que a gente pode enfrentar isso tudo com mais leveza. E voltando nessa minha situação específica, é uma situação que não é a primeira vez que ela acontece na minha vida, ela já aconteceu outras vezes. E eu pude perceber como que foi mais fácil, infinitamente mais fácil lidar com ela agora, como que foi muito mais rápido passar pelo processo de enfrentar aquilo ali do que foi anos atrás, né? Mas eu venho nessa jornada, eu venho nessa escolha há alguns anos de enfrentar, de olhar para dentro, perceber o que se passa aqui dentro de mim, olhar para minhas traumas, minhas dores, minhas crenças para lidar com isso tudo. E hoje em dia eu venho escolhendo lidar com isso de uma forma mais alegre, de uma forma mais leve, porque eu sei que esses desafios estão aí, eles fazem parte da vida e a gente precisa passar por eles. Então eu posso escolher a forma como eu vou navegar por esses desafios. E aí eu queria ler um trechinho de um texto que eu li hoje mais cedo, enquanto eu estava fazendo meu devocional, lendo a minha Bíblia, e ele fala assim: Mas à medida que aprendiam a lutar na força de Deus e sob a direção dele, venciam suas batalhas. Se você sabe que Deus lhe pediu para fazer algo, não recue só porque está ficando difícil. Quando as coisas ficarem difíceis, passe mais tempo com Ele, com Deus, na presença. Dependa mais dele e receba mais da sua graça. Entenda que a graça vem até você gratuitamente. A graça é o poder de Deus operando em você e através de você para fazer aquilo que você não pode fazer. Enquanto enfrenta os desafios em sua vida, cuidado com os pensamentos que dizem: não posso fazer isto, é difícil demais. Não permita que a sua mente desista. A sua derrota muitas vezes vem da sua mente. Por isso é tão importante não desanimar e não se cansar ou enfraquecer. Você pode ter certeza de que, por onde você quer que Deus o leve, Ele é capaz de sustentá-lo. Ele nunca permitirá que venha sobre você mais do que você pode suportar. Você não precisa viver em uma luta constante se aprender a depender continuamente dele para lhe dar a força de que você precisa. Então, esse trecho resume o que a gente vem falando nos últimos 2 episódios do nosso podcast, sobre essa necessidade de se abrir para a ajuda de Deus, de se abrir para a ajuda dos nossos anjos da guarda, e que as batalhas existem e a gente vai precisar passar por elas, mas a gente também pode escolher passar por elas com ajuda espiritual, com a ajuda que vem de Deus, de toda a sua equipe, de toda a sua egrégora, que está disponível aqui para a gente. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, deixar para Deus fazer a parte que é só dele e contar com a gente mesmo para fazer aquilo que é necessário fazer, para a gente receber as bênçãos que estão disponíveis. Aproveite este ano que está no comecinho agora, né? Muita gente diz que o ano só começa depois do carnaval. Então, o recado já está dado para você. Comece, se você ainda não começou, a fazer o seu dever de casa ao longo do restante desse ano.
para que ano que vem você de fato possa abrir os braços para receber as bênçãos que Deus quer. Então, agora é o momento de limpar todo o caminho que está te impedindo de criar o ambiente para receber isso tudo. Espero que você possa fazer escolhas mais conscientes, que você escolha fazer este caminho com mais leveza e que você faça o seu dever de casa, porque eu tenho certeza que tem muita coisa boa no seu caminho. Deus preparou muita coisa maravilhosa para você viver ainda na sua vida e Ele só está esperando que você abra as portas para que Ele possa agir. Um beijo e até o próximo episódio. Vivam esse carnaval com consciência e façam boas escolhas nesse período. Até o próximo.